o comentário da lição da Escola Dominical. E nós estamos estudando neste último trimestre de 2012 as lições correspondentes aos profetas menores. E na terça próxima passada nós falamos sobre o profeta Joel, mais precisamente sobre o derramamento do Espírito Santo. E a lição de hoje tem como título a justiça social como parte da adoração. Vamos dizer assim, o tema, extraído aí do livro do profeta Amós. E o texto áureo da nossa lição diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5 e o versículo de número 20. Portanto, são palavras do Senhor Jesus, e aqui fica bem explícito, que se a nossa justiça, a justiça dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Cristo, não exceder, não ultrapassar a dos escribas e fariseus, que eram os religiosos hipócritas da época de Jesus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Então, o nosso texto áureo. A verdade prática afirma que a justiça e retidão são elementos necessários e imprescindíveis à verdadeira adoração a Deus. O que fica claro, já de antemão, é que a nossa adoração não pode se restringir a uma mera liturgia, a uma mera formalidade religiosa. Na verdade, a adoração verdadeira, ela é acompanhada de compromisso, ela é acompanhada, vamos dizer assim, de uma vida inteiramente comprometida com a verdade do Evangelho. Deus não aceita uma adoração que realmente está restrita aos momentos do culto, mas a adoração deve ser brotada de um coração que esteja onde estiver, seja em casa, no trabalho, negociando, viajando. Essa pessoa está comprometida com a verdade do Evangelho. E então, prosseguindo, nós passaremos a leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro do profeta Amós, capítulo 1, verso 1, depois o capítulo 2, versos 6, 7 e 8, e ainda no capítulo 5, versos 21, 22 e 23. Então os irmãos localizam aí o livro de Amós. Quem não está com a revista da Escola Dominical, porque quem está com a revista pode acompanhar a leitura que já está na revista montada desta forma. Mas quem não está com a revista pode abrir sua Bíblia no livro de Amós, aí o capítulo 1, depois capítulo 2 e capítulo 5. No capítulo 1 é apenas o primeiro versículo, no capítulo 2 serão os versículos 6, 7 e 8, e no capítulo 5 os versículos 21, 22 e 23. Nós estamos dando um tempinho para que todos localizem o texto, e eu convido a todos para que com reverência leiamos a palavra do Senhor, se pondo de pé. Glória a Jesus. Vamos fazer a leitura responsiva. Eu vou ler aqui o verso 1 do primeiro capítulo, os irmãos repitam a leitura do mesmo. Depois eu vou passar para o capítulo 2, versos 6, 7 e 8, os irmãos também façam a mesma coisa, e assim vamos fazer a leitura responsiva. Diz assim o primeiro versículo: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá,
e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Agora capítulo 2, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Agora vamos para o capítulo 5, verso de número 21, 22 e 23. Eu leio o verso número 21, diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Amém. Poder sentar, meus amados. Meus queridos, estamos diante de uma mensagem muito séria. Basta dizer que o tema da nossa lição de hoje diz a justiça social como parte da adoração. É claro que o profeta Amós profetizou num período de muita apostasia na vida da nação israelita, pois ele foi um dos últimos profetas a profetizar para o reino do norte, mais ou menos nos mesmos dias do profeta Oséias. Pequena diferença, eram contemporâneos, e nessa época Israel, a nação estava dividida, havia 2 reinos, e Amós era de Tecoa. Tecoa era uma pequena aldeia que distava aproximadamente 17 quilômetros ao sul de Jerusalém, mas
naquele local, ele recebeu um chamado para profetizar para o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e o reino que era constituído de 10 tribos de Israel. Ele era um boiadeiro, colhedor de sicômoros, era um homem do interior, era praticamente uma pessoa da zona rural e, por conseguinte, ele não era profeta e nem filho de profeta. Ele não participou de uma escola, como era comum naqueles dias, as escolas de profetas. Mas, apesar de não ter esta prerrogativa, ele recebeu o chamado de Deus para sair de trás da boiada, dos bois, e ir profetizar para a casa de Israel. Irmãos, observem que no livro do profeta Amós, ele não começa logo de imediato profetizando para a nação israelita. Ele começa profetizando sobre as nações vizinhas, Amon, Moabe, as nações que estavam ali ao redor de Israel. Naturalmente, isto funcionava até como uma estratégia do profeta, que precisava, a princípio, ganhar a atenção dos filhos de Israel para a sua mensagem. E é claro que, quando se profetizava contra os inimigos de Israel, os israelitas, eles amavam, eles gostavam, e isto enchia o ego deles, até porque eles eram exclusivistas e eles entendiam que aqueles povos que estavam ao seu redor eram imundos e, por conseguinte, não tinham direito à salvação. Mas a profecia de Amós e dos demais profetas revelam que o Deus de Israel não é somente o Deus de Israel. O Deus de Israel é o Deus de todas as nações. E Deus então levanta o seu profeta e primeiro dirige uma palavra a todas as nações que estavam ali ao redor. E proferiu uma mensagem profética para aquelas nações, porque todas elas também estavam mergulhadas no pecado, no paganismo, na idolatria, na imoralidade e também cometendo um pecado da injustiça social. Mas é claro que o foco da mensagem profética de Amós não era os vizinhos de Israel, e sim a nação israelita. E naqueles dias governava ou reinava no Reino do Norte o rei chamado Jeroboão, filho de Joás. Houve 2 Jeroboões no norte de Israel. O primeiro rei de Israel foi o Jeroboão, filho de Nebate. O Jeroboão, filho de Nebate, foi o primeiro rei a reinar no norte de Israel. Foi ele responsável pela construção de 2 altares, onde puseram bezerro de ouro, um em Dan, no extremo norte, e outro em Betel, no extremo sul do seu território, e fez com que todo Israel pecasse contra Deus, adorando ali naquele altares de bezerro. Mas lá mais na frente, já quase no final, cerca de 200 anos, quase 200 anos depois do Jeroboão I, filho de Nebate, começou a reinar Jeroboão II, que era o Jeroboão, filho
de Joás. E nos dias do rei Jeroboão II, que foi os dias da profecia de Amós, havia uma prosperidade em Israel. Esse rei havia conquistado um território, né, e havia tido bastante chuva, e os celeiros de Israel se encontravam cheios, e havia uma prosperidade, e aquela prosperidade estava enganando muitas pessoas, assim como hoje há pessoas que acham, porque estão prosperando, é porque Deus está com eles. E isto é um engano, porque na verdade, prosperidade não é um meio de aferir espiritualidade. Não obstante a nação estar vivendo uma prosperidade naqueles dias, mas graçava em todo o território nacional uma injustiça social, o pecado da imoralidade e a idolatria também campeava em toda aquela nação. E uma violência como nunca havia acontecido naquela nação. E Deus então, em razão disso, levanta os profetas para advertir a nação, para que eles se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Deus. Mas a nação não deu ouvido à voz profética, nem à voz de Amós e nem a de Oséias. E assim a nação, no ano 722 a.C., foi desbaratada pela Assíria, que invadindo aquela nação, destruiu totalmente, espalhou os israelitas por várias nações e trouxe outros povos de outras raças e colocou lá em Samaria. E houve inclusive uma mistura, né, entre pessoas de outras raças com alguns restantes de judeus que foram deixados lá em Samaria. E em virtude disso, os judeus criaram realmente uma dificuldade tremenda para se comunicar com os samaritanos, porque eles se tornaram uma mistura e por isso não havia acordo entre Judá ou os judeus e os samaritanos. E meus queridos irmãos, voltando aqui à nossa lição, os irmãos observem que a palavra-chave da nossa lição é adoração. Adoração significa rendição a Deus em todas as esferas da vida. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. E não é somente agora. Deus sempre esteve à procura de verdadeiros adoradores. Naqueles dias não faltava adoradores, entre aspas, no templo, lá no local sagrado por eles, Betel e também Dan. Betel significa casa de Deus. Não faltava cerimônias, não faltava culto, não faltava sacrifícios, não faltava música. Porém, o texto deixa bem claro, nós já lemos, que o Senhor não estava sentindo prazer no culto oferecido por eles. Primeiro, porque eles estavam simplesmente envolvidos numa formalidade religiosa, como que vindo ao templo e cumprindo rituais, eles estariam satisfazendo as necessidades espirituais deles e atendendo às reivindicações divinas. Mas
Deus deixa claro através do profeta que não sentia prazer, não queria ouvir as músicas, não estava satisfeito com os sacrifícios, não sentia o perfume das ofertas de manjares, porque na verdade eles estavam fazendo por fazer. Assim como muitos crentes vêm ao templo por um costume, por uma rotina, porque é membro da igreja, porque está rotulado de crente, porque também não tem outra coisa para fazer, e vem ao culto porque tem obrigações, uns porque são obreiros, outros porque têm responsabilidades na recepção, outros porque cantam no coral, outros por causa de outras razões, e tem até aqueles que vêm porque toda a família vem, ele tem que vir também, não vai ficar sozinho em casa. Mas, meus amados, não é isto que Deus está querendo. Deus está querendo uma adoração sincera. O culto tem que ser acompanhado de uma predisposição da alma para uma adoração verdadeira. É preciso sair de casa com o coração ardendo, fervorosamente desejoso de se curvar ante a majestade santa de Deus e prestar a Ele um culto sincero, de palavras que expressem a verdade contida no fundo da alma. Nós precisamos voltar, muitas das vezes, aos tempos antigos, e ver que também nós, como Israel, pelo longo do tempo, muitos já se distanciaram da verdade. Nós, Assembleia de Deus, no Brasil, estamos passando dos centenários, passando de 100 anos de história. E depois de 100 anos de história, muitas coisas ficaram pelo caminho. Essa é a grande realidade. A Igreja Assembleia de Deus começou como movimento pentecostal. E hoje, em muitos lugares, não passa de uma religião metódica, uma religião cheia de liturgias pomposas até, mas sem vida espiritual. Meus amados, a verdade é uma só. Naqueles dias, como eu disse e volto a repetir, não faltavam adoradores do templo, não faltavam rituais sendo executados, músicas sendo tocadas, parecia que tudo ia muito bem, mas o profeta deixa bem claro aqui, denuncia que aqueles líderes religiosos, aqueles líderes nacionais, porque naqueles dias a nação, ela era o povo de Deus, que adorava a Deus, era a igreja do Velho Testamento, e eles estavam vivendo de uma forma avarenta, de uma ambição sem conta na história. Os irmãos observaram que eles vendiam as pessoas por dinheiro. Um par de sapato valia mais do que uma pessoa. E os ricos cada vez ficavam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Não olhavam para as necessidades das pessoas e eles aproveitavam e tiravam o máximo que podia dos menos favorecidos. E meus amados, hoje nós vivemos uma história semelhante. Não podemos fechar os olhos para a realidade em que vivemos. Não só
no mundo secular, porque no mundo secular quase que já se espera isso mesmo. Mas eu quero me referir a muitas igrejas até evangélicas, que líderes usam até a Bíblia para poder aproveitar o máximo, materialmente falando, financeiramente falando, dos seus incautos membros que lá comparecem. E essas pessoas ambiciosas, que se tornam pessoas, entre aspas, poderosas dentro da sua religião, estão extorquindo, usando a Bíblia, sendo verdadeiros mercenários, transformando o Evangelho em mercadoria de negócio, vendendo a fé, vendendo orações. E nós, irmãos, estamos assistindo isto, não só por aquilo que nos são contado, mas está diante dos nossos olhos, através da mídia, através dos meios de comunicação. Mas, meus amados, o Senhor condena uma adoração que não é acompanhada por uma justiça social. O Senhor condena uma adoração que não é acompanhada de um verdadeiro compromisso com Deus, de uma verdadeira responsabilidade diante de Deus e da sua palavra. Eles adoravam a Deus Todo-Poderoso, mas no altar de bezerro de ouro. O profeta Oséias, como nós já falamos, chegou a transformar o nome de Betel, que significa casa de Deus, e ele chamava aquela casa de Bet-Aven, que significa casa do nada. Ele, na sua palavra profética, ele chegou a dizer que haviam transformado a casa de Deus em casa do nada, porque idolatria é nada. E, meus amados, temos notícias de que mesmo algumas igrejas que levam o nome da nossa denominação, nos seus cultos também entra algumas festas juninas, baile de fantasia, e assim a igreja vai sendo secularizada, e vão misturando as coisas e tirando a essência do Evangelho e da Bíblia Sagrada. Meus amados, chegou o tempo de definição. É agora ou nunca. Estamos na reta final da igreja aqui na terra. E a Bíblia fala a respeito desse tempo com as seguintes palavras: quem é santo, santifique mais ainda. E quem é sujo, que se suje mais ainda. É tempo de definição. Quem é, e quem não é, não é. Porque esta mistura, ela é altamente prejudicial ao reino de Deus. Estão fazendo uma miscelânea com culto. E Deus, já desde aqueles dias, advertia a nação de Israel. E esta palavra nos é dirigida nesta noite, através do estudo da escola dominical. Embora a profecia foi dirigida para Israel, mas nós, igreja de Cristo, temos também os mesmos princípios, temos que seguir os mesmos princípios bíblicos do povo israelita, porque na verdade o que nós observamos é que quando se trata de adoração a Deus, adoração no Velho Testamento e adoração no Novo Testamento é a mesma adoração. Estamos adorando ao mesmo Deus e a adoração tem que ter a mesma natureza. A única diferença
é que a nossa adoração, ela tem um aspecto um pouco transcendente, até porque eles adoravam com objetos simbólicos, como é o caso dos sacrifícios, holocaustos e ofertas de manjares, ofertas pacíficas, e nós adoramos a Deus tendo como fundamento a magnânima pessoa de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Significa que a nossa adoração precisa de ser, vamos dizer assim, feita de uma forma muito mais fundamentada, tendo como princípios o que está na Escritura Sagrada, até porque nós vivemos hoje a realidade das sombras e símbolos que vivia os adoradores do Velho Testamento. Então nós estamos na presença de Deus, e nós observamos, meus amados, que a impressão que se dá é que muitos não estão mais preocupados com a adoração. Eu digo aos irmãos, sem sombra de errar, sem sombra de medo, de dúvida, é que na verdade, hoje, a estas horas, muitos de nossos irmãos estão trabalhando, e por isso não puderam vir aqui ao culto, mas muitos não estão trabalhando, e não vieram, porque não sentem mais desejo de estar na casa de Deus. E por que esse desejo desapareceu do coração? Porque na verdade, o coração do homem nunca fica vazio. Se ele se esvazia de Deus, ele enche de tudo aquilo que é terreno e humano, terreno e mundano. Ninguém fica vazio. E quando se enche das coisas terrenas e mundanas, o desejo da adoração, ele desaparece. Meus amados, voltando aqui no contexto histórico do livro de Amós, a situação daquele povo era uma situação lamentável. Segundo a profecia, eles estavam próximo de um juízo divino. E o que aconteceu no ano 722, como eu já disse. Mas o grande mal daquela geração de Amós, dos seus patrícios, dos seus contemporâneos, foi o mau governo. Começou com Jeroboão, filho de Nebate, já fazendo desviar os filhos de Israel da adoração autêntica, da adoração original. Depois entrou na família real uma mulher que trouxe a idolatria dos sidônios, que era adoração a Baal. E essa adoração a Baal trouxe junto com ela o chamado prostituição cultual, que era uma imoralidade sagrada. Imagine uma situação dessa, uma imoralidade sagrada, pois os cultos eram acompanhados de prostituição. E numa situação dessa, os compromissos, tudo aquilo que foi instituído por Deus, as instituições, os princípios, tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é correto, começa a ser banalizado, começa a ser deixado de lado. Aqueles que priorizavam Deus, passam a priorizar outras coisas, passam a priorizar os interesses pessoais. E a gente observa, irmãos, que Deus estava, pela profecia aqui, estava até irado com aqueles cultos.
Observa o que diz aqui o texto de Amós. Olha o que diz aqui o texto, ó. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei melodias dos teus instrumentos. Deus não queria mais o culto de Israel. A verdade é esta. Deus estava dizendo assim: olha, chega, chega. Aí a pergunta que eu faço, já que a lição precisa ser aplicada, será que para muitos de nós Deus também nos tem falado da mesma forma? Será que para muitos de nós Deus nos tem falado assim: basta, chega, estou cansado desse tipo de culto, estou cansado desse tipo de adoração? Meus amados, vivemos uma época complicada. Na lição passada, os irmãos lembram que o profeta Joel conclamou os sacerdotes e líderes para que consagrasse ao Senhor, fizesse um jejum. Eu pergunto, irmãos, será que não está na hora da gente fazer isso? Será que não está na época de tomarmos uma decisão e botarmos a nossa boca no pó e clamarmos ao Senhor para vermos a chama acender no meio da igreja novamente? Eu não estou dizendo que todos estão nessa situação, mas sem medo de errar, uma boa parte se encontram. É muito simples. É só a Assembleia de Deus voltar aos seus princípios e todos vão ver o que vai acontecer. A igreja começou na oração, no jejum, na consagração e ainda mais no evangelismo. E, infelizmente, não adianta mascarar, hoje não existe mais isso. Então, eu acho que a mensagem de Amós, ela está bem endereçada. Estamos já atrasados, né? Estamos já atrasados, palavra do nosso pastor vice-presidente. A verdade é que nós temos que tomar uma atitude. Israel não tomou atitude. O que aconteceu? Foram desbaratados. Pagou o preço da desobediência e da falta de atenção às advertências divinas. Nós que somos obreiros, irmãos, somos condutores da adoração na casa de Deus. Pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de trazer o povo para uma adoração verdadeira. Não é fácil para a igreja, muito mais difícil para os obreiros, porque pesa sobre os nossos ombros. Somos condutores de uma adoração, temos responsabilidade, não somente pela ministração da palavra, mas na condução da liturgia, que não deve se restringir a uma mera formalidade, a um mero religiosidade, algo frio, algo sem vida. Está na hora de alguém dar o grito e dizer: já passou da hora. Temos que tomar uma atitude, temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque se buscarmos, nós encontraremos. Diz a palavra profética: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É preciso colocar o coração na adoração. Irmãos, o culto é um momento alto da nossa vida. O culto é um momento áureo da vida de qualquer crente. Você passa o dia trabalhando,
Mas quando você chega no culto, é o momento em que você se derrama na presença de Deus. É o momento da renovação espiritual, da renovação da esperança. É o momento em que você se aproxima de Deus, recebe o refrigério pela sua presença, recebe orientação segura, recebe o conforto, o consolo espiritual. O culto não pode ser, na verdade, uma coisa metódica, uma coisa que se sabe como começa e como termina, mas deve ser algo que surpreenda pela presença do Espírito Santo. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Precisamos dizer: Espírito Santo, haja no nosso meio, fala o que for necessário falar, faça a obra que for necessária fazer, porque não queremos uma adoração sem compromisso, uma adoração que na verdade não é adoração. Meus amados, o mau governo desviou todo o povo. Havia um problema muito sério, que era a decadência social. Amós condena o preconceito e a indiferença dos mais abastados no trato aos carentes do povo, que veem seus direitos serem violados. Vender os próprios irmãos pobres por um par de sandálias é algo realmente chocante. Você não imagina que alguém que teme a Deus tome uma atitude desta, mas está aqui na palavra de Deus. E hoje não falta líder, entre aspas, homem de Deus, rotulados de pastores, que vendem os irmãos por qualquer preço. Porque essas pessoas não têm mais temor a Deus. Esta é a primeira coisa que se perde, o temor a Deus. Pessoas que não têm temor a Deus, eles negociam até a própria alma. A Bíblia é muito clara: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está bem claro. E meus amados, nós não podemos achar que esse problema é o problema de Israel. Esse problema é o problema nosso. Nós estamos vivendo isso. Eu quero chamar a sua atenção. Olha o que diz aqui: tal ato que atenta contra a dignidade humana demonstra a situação de desprezo dos poderosos em relação aos menos favorecidos. Uma vez que as autoridades e os poderosos aceitavam subornos para torcer a justiça contra os pobres, o profeta denuncia esse pecado mais de uma vez. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que existem muitos líderes espirituais que se vendem aos políticos. Estamos saindo aí de uma eleição e, com certeza, em muitos municípios por esse Brasil afora, muitos líderes religiosos se venderam por causa de uns trocados a mais, por causa de um microfone, um aparelho de som, quem sabe uma pintura no templo, como se a igreja não pudesse fazer a manutenção dos seus templos. Mas na verdade isto é outra coisa, é ambição, é realmente avareza, é alguém que põe os olhos no dinheiro indevido. Aí nós não podemos esquecer de que Judas, quando viu as 30 peças de prata,
ele chegou ao cúmulo de entregar o seu próprio mestre, trair o seu próprio mestre. E não faltam pessoas que estão de paletó e gravata, com a Bíblia e pregando-a, mas se vendem por alguns trocados. Isto é vergonhoso. O líder cristão, o líder evangélico, não precisa dessa baixeza. Nós temos um Deus que é o dono do ouro e da prata. A obra pertence a Deus. Nós não precisamos de dinheiro do Estado, não precisamos de dinheiro de político. Nós somos conduzidos e alimentados com os dízimos e as ofertas. Mas infelizmente, essa situação, pode ser que alguém não tenha coragem de falar, mas eu não posso negar a verdade que está diante dos olhos de todos. Alguém disse recentemente, ouvi, e achei interessante o posicionamento de um irmão. Ele disse: irmão, eu acho que temos que orar para que Deus levante um outro Lutero para fazer uma reforma da reforma. Decadência social. Uma vez que as autoridades poderão aceitar o suborno para torcer a justiça contra os pobres, o que nos espera depois de uma dessa? De trocar, de vender o irmão por um par de sapato? O que se espera mais? O que se espera mais dos líderes desses? Se for possível, manda até matar, viu? Que Deus nos guarde desse tipo de líder. Decadência moral. A prostituição cultural era outra prática chocante de Israel e mostra a decadência moral e espiritual da nação. Olha o que diz o texto: um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Pai e filho coabitando com a mesma mulher. E eram povo de Deus. Num ato cultual, porque na verdade a prostituta era vista como sacerdotisa. Ela prestava um serviço sagrado com a prostituição. Imagine, irmãos, a que ponto chegou o povo de Deus da antiga aliança. E hoje, a gente volta o nosso olhar para o continente velho, continente europeu, volta os nossos olhos para a região lá do Oriente, o local do nascedouro do cristianismo. O que nós vemos? Só decadência moral, espiritual, social. É o que realmente caracteriza o povo que já exportou missionário para o mundo inteiro. O que está acontecendo? Hoje não tem missionário. E muito pelo contrário, eles estão precisando de missionário. Eles estão clamando por um missionário que vá lá levar a mensagem do Evangelho, porque eles se esfriaram, eles não deram valor à salvação. Vocês não entenderam? Recentemente, inúmeros templos da Inglaterra, templos evangélicos vendidos para o povo muçulmano. E tem realmente um estudo feito pela Igreja Batista de São José dos Campos, que a Europa, dentro de 30, 40 anos, deixará de ser realmente aquele povo europeu que nós conhecemos. A Europa será muçulmana. E eu quero dizer para os irmãos que nós aqui no Brasil estamos vivendo um momento
que assemelha esse momento aqui, ó. Porque por um lado você ouve pessoas pregando a prosperidade, o crescimento, o avanço dos evangélicos do Brasil. E pessoas falam isso até com certo orgulho. Mas a questão que eu quero perguntar é o seguinte: o número desses evangélicos realmente é grande. Mas a pergunta é a seguinte: qual é a qualidade da adoração que oferece esses adoradores? Lá tinha prosperidade financeira, o reino estava avançando, mas qual era a situação moral, qual era a situação espiritual, qual era a situação social daquele povo? Crítica. Na política também, olha o desfecho que houve, a vergonha que eles tiveram que passar, o juízo que tiveram de enfrentar. Irmãos, chegou a hora que nós temos que acordar. Recentemente eu estava analisando. Eu estou, por misericórdia de Deus, sou nascido no Evangelho. Mas, aos mais ou menos aí 22 anos de idade, 22 anos e meio, por aí assim, foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. E, graças a Deus, eu estive fazendo uma análise assim, das pessoas que foram batizados com o Espírito Santo também da mesma época, meus conhecidos. A maioria deles não só não falam as línguas estranhas, como não estão mais na igreja. Irmãos, é preciso compreender o que significa ser salvo. Ser salvo não é ser frequentador de igreja. Ser salvo não é ser dizimista. Ser salvo não é ser cooperador de culto. Ser salvo não é ser carregador de Bíblia. Ser salvo não é ter cara de crente. Ser salvo não é ter roupa de crente. Ser salvo é ter o nome escrito no livro da vida. Ser salvo é viver uma vida inteira comprometida com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Ser salvo é permitir que o Evangelho encarne em nossa vida. Ser salvo é vivenciar os ensinos de Cristo em nossa vida. É ter atitude cristã. É ter caráter cristão, é ter, na verdade, uma vida verdadeiramente cristã. Caso contrário, Deus não aceitará a nossa adoração. Decadência religiosa. Olha aqui, ó, o profeta denuncia a violação da lei do penhor que ninguém mais respeitava. A acusação não se restringe à crueldade e apropriação indébita, mas também à prática do culto pagão, visto que a expressão qualquer altar não pode ser no templo de Jeová. Isso não era lá no templo do Senhor em Jerusalém, e sim no de um ídolo. Eles levantavam um altar lá debaixo de um bosque, em cima de uma montanha. Isso é a referência aqui do profeta: qualquer altar, qualquer lugar, de qualquer maneira. E eu quero dizer para os irmãos que Deus não aceita culto de qualquer maneira. Deus não aceita culto feito da pessoa que diz assim: olha, fiz assim porque eu senti de fazer assim. O culto tem lei para culto, tem lei para adoração. Não pode ser feito assim, olha, do jeito que eu sinto, do jeito que eu entendo. Não, tem que ser do jeito que a Bíblia diz. Jesus diz assim: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é crer do meu jeito, não é crer da minha maneira, é crer como diz a Escritura. Aí, rios de água-vida fluirão do seu interior, mas tem que crer como diz a Escritura. O culto tem que ser embasado nas Escrituras. A adoração tem que ter embasamento na Escritura. Na aula de ontem, segunda-feira, o irmão estava lá, deve se lembrar.
que o irmão fez uma pergunta sobre show gospel. O que você acha do show gospel? Eu digo só, isso para mim é secularismo. Deus, não está escrito na Bíblia que Deus procura artistas que façam shows. Está escrito que Deus procura verdadeiros adoradores. Vão entender? Então ele diz assim, então é pecado ir num show gospel? Eu disse para ele, eu não vou te responder se é pecado ou se não é pecado. Eu só te digo que a Bíblia diz assim, olha, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Show não é para ser realizado em igreja. O culto não pode ser realizado como divertimento para os crentes. Já viu culto de divertimento? Culto para você se divertir? O culto não é divertimento. O culto é uma adoração. O culto é uma aproximação de Deus. O culto é um encontro pessoal com o Senhor. O irmão está lembrando aqui que leu um livro e o autor dizia lá, é pastor ou animador de culto? Animador de programa. Animador de programa, irmão, é lá no circo, no teatro, na televisão. Aqui é alguém que está conduzindo um culto de adoração a Deus. É alguém sério. É alguém que tem embasamento bíblico. É alguém que quer que o céu desça e que a terra suba e que haja um encontro espiritual entre o crente e Deus. Porque se houver esse encontro, irmão, o que vai acontecer? Vai haver cura divina, vai haver batismo com o Espírito Santo, vai haver renovação espiritual, vai haver conversão de almas. Vai ou não vai? Vai haver perdão de pecados, vai haver maravilhas, milagres, crente com desejo de orar, crente com desejo de louvar ao Senhor, crente com desejo de ler a Bíblia. Ah, se isto acontecesse o mais breve possível. Ah, se isso começasse a acontecer ainda hoje. Ah, se houvesse crente aqui preocupado com isso de verdade e começasse a gemer nos pés do Salvador, pedindo para que inquietasse todos os crentes no sentido de buscar o Senhor com mais vigor. Quisera Deus que Ele tocasse em nossas vidas aqui esta noite, de maneira a sair desse culto aqui com uma visão maior do que significa ser crente. Deus está disposto, irmãos, a fazer muitas maravilhas, mas tem culto que Deus não tem nem lugar para ele. Tem culto que o lugar é do doutor fulano de tal, que o lugar é do senhor fulano de tal. Irmãos, a prioridade é de Deus, o trono é do rei, e só tem um trono, esse trono é do rei Jesus. A glória é dele, a obra é dele, e nós somos servos, adoradores do Senhor. Meus amados, Amós encerra a sua denúncia a essa série de pecados, condenando a idolatria, a cobrança indevida de taxas e a malversação dos impostos no culto pagão e nos banquetes em honra aos deuses. Tirava de quem quase não tinha nada para fazer banquete em adoração a ídolos. Veja que absurdo. A verdadeira adoração. Nosso tempo está esgotando. Primeiro, adoração sem conversão.
A despeito de sua baixa condição moral e espiritual, o povo continuava a oferecer o seu culto a Jeová sem refletir com as mãos sujas de injustiças. Comportando-se assim, tanto Israel como Judá reproduziam o pensamento pagão, segundo o qual os sacrifícios e libações são suficientes para aplacar a ira dos deuses, ou os irados deuses. Como se alguém dissesse assim: olha, o que Deus quer é que eu vá na igreja. Há católicos que chegam a dizer assim: olha, meu compromisso é ir na missa e acender a vela para as almas. Mas tem crentes que dizem: meu compromisso é ir na igreja e dar meus dízimos. Agora eu pergunto, é isso que Deus está querendo? Quando eu abro a Bíblia, lá nos primeiros capítulos, eu encontro alguém que está querendo adorar a Deus, e a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, e não atentou Deus para Caim e nem para a sua oferta. Significa que Deus não está preocupado com o dízimo das pessoas. O dízimo é uma obrigação de todos nós, é um dever, é uma forma de honrar a Deus, é uma manifestação do nosso amor ao reino de Deus. Mas o que Deus quer mesmo não é o seu dízimo, é você. Deus quer o adorador, Deus quer a sua vida por inteiro. É o que expressa o salmista no Salmo 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Adoração tem que ser de espírito, alma e corpo. A Bíblia diz que devem ser guardados irrepreensíveis todo o vosso espírito, alma e corpo para o dia do Senhor. E a adoração, ela tem que estar, na verdade, com a integridade do ser humano: espírito, alma e corpo. Tudo que diz respeito à vida do crente tem que ter, na verdade, envolvimento na adoração. O meu dinheiro, o meu salário, o meu compromisso, a minha profissão, a minha família, o meu carro, a minha casa, a minha fazenda, o meu comércio, tudo tem que estar envolvido na adoração. Porque, na verdade, eu sou apenas o mordomo dos bens divinos. E tudo que me diz respeito deve ter envolvimento na adoração ao Senhor. E não eu chegar aqui e dar uns glória, porque tem pessoas que no domingo ele parece mais santo do que todos, mas na segunda-feira é o primeiro a falar palavrão e contar piada na empresa na hora que ele chega. Tem pessoas que no domingo são fiéis na entrega do dízimo, na segunda-feira estão fazendo fezinha na loteria esportiva. O que é isso? Que adoração é essa? Mega Sena e outras coisas mais. Que tipo de crente estamos produzindo? Irmãos, está mais sério do que se imagina. Aí é a hora de nós falarmos o seguinte: vá quem quiser, mas crente que vem no culto e depois vai lá na festa do rodeio, crente que vem no culto e depois fica sobre a égide de um ídolo, que é a Aparecida, que na abertura da cerimônia suplica a proteção dela. Que tipo de crente é esse que aparece para adorar o Senhor? Crentes que assumem compromisso e não pagam as suas mensalidades, não pagam as suas dívidas. Crente enrolão que quer adorar a Deus. Que adoração é essa? Deus recebe adoração de mentiroso, de enrolão, de trapaceiro? Irmãos que são funcionários, que vão lá no médico, pedem um atestado, o médico sem estar doente, de 2, 3 dias, e o patrão é obrigado a pagá-lo, ele em casa, sem estar sentindo nada. Isso é correto? Isso faz parte da vida de um adorador? Você encontrou alguém que... A verdade é essa. Como é que pode um adorador, irmão, subornar o guarda no trânsito?
Para não levar multa, ele dá lá 50 reais e guarda. Depois vem para dar glória a Jesus aqui, e ainda condenar suborno. Que negócio é esse de você levar multa, mas não querer pagar a multa? Fazer um requerimento e mentir dizendo que não cometeu a infração? Que negócio é esse? Você leva a multa, segundo o pastor João está dizendo, você transfere aquela multa para outra pessoa, para outra carteira, para você não perder os pontos? Não, crente tem que ser verdadeiro. Crente é crente até debaixo d'água. Se você cometeu a infração, pague por ela. A minha filha trabalha no setor de transporte da prefeitura. Pergunte a ela, quando é que eu pedi a ela para poder fazer requerimento para me livrar de multa? Eu recebo a multa, eu vou lá e pago. Eu cometi o erro, eu tenho que pagar pelo erro que eu cometi. Senão eu não poderia estar aqui pregando isso. Mas eu estou falando para os irmãos com autoridade espiritual. Nós estamos vivendo uma época de crente sem caráter, crente sem vergonha, crente sem pudor. Não posso generalizar, porque Deus tem fiéis na terra, mas a verdade tem que ser dita. Coube a mim essa responsabilidade, e eu não posso me acovardar de jeito nenhum, porque quando eu ensino a palavra, eu assumo um compromisso com Deus e assumo um compromisso com quem me ouve. Chegou a hora de ser crente de verdade. Então, irmãos, são situações que nós não podemos fechar os olhos. Decadência moral, decadência espiritual, decadência social. Graças a Deus que nós temos aqui uma assistência social. Mas tem igrejas que estão cometendo esse grave erro aqui, de não ajudar nem os membros nas suas dificuldades. Agora, Tiago, ele diz, se você vai visitar um irmão que está padecendo necessidade, você faz uma oração para ele bonita lá, e diz, olha, Deus vai te abençoar, irmão, e não tira nem uns 10 reais lá, para o irmão comprar um litro de leite, e depois vem para a igreja para adorar a Deus. Que responsabilidade social é essa? Que amor ao próximo é esse? Irmãos, esses profetas menores têm muita coisa para nos dizer. Tem muita coisa para dizer. E queira Deus que nós que estamos atentos à voz profética, queira Deus que nós não fiquemos somente no ouvir, mas que nós pratiquemos, que nós obedeçamos, porque é na obediência que está, na verdade, a vitória do crente, é na submissão à verdade do Evangelho. E hoje, irmãos, o irmão me dizia recentemente, irmão, nós chegamos na época de pregar agora para os crentes. Infelizmente, isso é uma verdade, pregar para os crentes. Irmãos, paz, meus irmãos, tem, olha, vou dizer uma coisa aqui para vergonha nossa, tem financeira que não financia automóvel, não faz qualquer financiamento, se a pessoa disser que é pastor. Olha que vergonha. Se disser que é pastor, não tem financiamento. Eu fui fazer um financiamento, e o irmão disse, olha, não vou botar pastor, não, que se botar pastor, eles não vão financiar. E eu disse, mas que negócio é esse?
Sabe, irmão, que tem de pastor aí que compra, mas não paga. E aí as empresas não querem mais financiar para pastor. Mas que vergonha, irmão. Que tipo de obreiro nós estamos gerando? Que Deus, irmão, nos guarde. Estamos no limiar da volta de Jesus. Estamos próximos do arrebatamento da igreja. E acontece na igreja dois sinais significativos. Um positivo e o outro negativo. Qual é o positivo? O positivo é o avivamento espiritual. É crente interessado em receber batismo com o Espírito Santo, buscando os dons espirituais, lendo a Bíblia, querendo pregar o Evangelho, ganhar alma para Jesus. Agora, existe o negativo. Qual é o negativo? Apostasia, esfriamento. Eu pergunto aos irmãos, em qual dos dois você se encontra? Qual dos dois caracteriza a sua vida nessa hora? Estamos na plataforma do local onde iremos ser arrebatados. E o que nos caracteriza? É lâmpada acesas e reserva, ou lâmpadas que se apagam e não tem reserva? É louca ou prudente? Como você está esperando Jesus? Que tipo de adoração você tem tributado aos céus? Queira Deus que a mensagem a nós seja diferente dessa. Seja assim: tenho tomado prazer nos vossos cultos, tenho recebido os vossos louvores, tenho sido realmente alimentado com a vossa adoração. Queira Deus que a nós a mensagem seja esta. Mas eu não estou crendo muito nisso não. Mas o quadro pode mudar. Basta que nós nos curvemos ante a advertência da palavra de Deus e andemos realmente em novidade de vida, como ensina a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nos permita permanecer debaixo da sua graça, esperando a volta do Senhor. As irmãs vão louvar ao Senhor, enquanto nós vamos levantar as contribuições dos dízimos e das ofertas, que também faz parte da nossa adoração. Ela é um dos ingredientes, não é verdade? O dízimo é uma forma de honrar a Deus, de adorar, de servir a Deus, de ganhar almas, de fazer com que o reino de Deus se expanda por todos os lugares. Então, adore o Senhor agora com o seu dízimo, com as suas ofertas. Faça isso com muito amor, com muita dedicação, porque Deus é louvado quando o gesto é sincero e a oferta é de gratidão.
Quantos compreenderam a nossa escola hoje? Agradece a Deus. Amém, né? Então, como estamos reagindo com as mudanças e as transformações morais, sociais e espirituais que tem o dia a dia na Terra. Então, é o momento de refletirmos e expressarmos como estamos adorando a Deus. Também está hoje conosco, nos visitando pela primeira vez, Leila. Onde está? Está pela primeira vez conosco? Lá está. Muito obrigado, Deus abençoe. Bem-vindo. Também, aqui, das congregações que hoje estão na nossa escala, lá do Planalto, o irmão Valdemar está aí, juntamente com os irmãos que vieram lá operar hoje. Muito obrigado, Jesus abençoe e recompensa aos irmãos. Campos Elísio, Claudinei, mais os irmãos de lá também. Quantos vieram lá do Campos Elísio? Aí está esse grupo. Muito obrigado pela estada e cooperação conosco nesta noite. Lá do Pinhal, pastor Cícero está aí, não está? Hipólito Expansão, presbítero Marcos, nosso irmão presbítero e os demais irmãos que, Joaquim da Matos, os irmãos que vieram de lá, Deus abençoe, muito obrigado pela cooperação conosco aqui. E lá da congregação Duque de Caxias, irmão Gersino está aí hoje? Não está? Com certeza, está aqui. Irmão Gersino, tem mais alguém de lá? Não? Mas estamos gratos pela cooperação dos irmãos, que Deus abençoe grandemente. Quinta-feira, aqui, grande noite da vitória. Sábado é a nossa reunião mensal de obreiros. Domingo, escola dominical normal pela manhã, e não temos assim as festas especiais. Domingo à tarde, às 18 horas, haverá o batismo e a Santa Ceia do Senhor. Então, todos sois convidados e retornem na casa do Senhor para estar junto, cooperando aqui poderosamente. Cada irmão sabe o setor que vai estar neste fim de semana participando aí do batismo e juntamente conosco a celebração da Santa Ceia do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade de aprender na sua palavra e esperamos que todos retornem para juntos continuarmos no trabalho do Senhor. Convido a todos a estarmos de pé e convido aqui o pastor Antônio para orar ao Senhor e estaremos já encerrando esta escola, esta reunião de hoje, em nome de Jesus. Toda a igreja com a paz do Senhor. Vamos, irmãos, mas todos juntos, orarmos a Deus, né? Às vezes a gente começa uma oração e alguns aproveitam, cata a Bíblia, já vai saindo. É hábito da Assembleia de Deus, irmãos, nossos princípios. A igreja orar junto com o altar. Oremos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado e querido Filho, ó Deus, somos a Ti gratos, meu Pai, pela boa palavra que a Ti pedimos nesta noite, que falasse aos nossos corações. Te agradecemos, meu Deus, pelo vaso que o Senhor tem usado nesta noite. Te agradecemos pela presença de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Cada vida de obreiros, ó Deus, as congregações, as cooperações de cada um dos Teus filhos. Meu Deus, leva-nos na Tua paz agora aos nossos lares. Guarda-nos, meu Deus, do perigo do trânsito, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, te suplicamos, te agradecemos. Estenda vossas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. E alegremente dizemos, amém. Terminado em nome de Jesus.